professor Rafael, que já está na sala, então, 14h05 nós iniciaremos. Não sei, Mário, se você vai ter que permitir cada um. Eu acho que alguém, você, Mário, acho que tem que permitir. Permitir aqui o controle. Não aparece nada aqui para mim. Não? Ali em cima. Não. Em cima na tela não aparece? Em cima na tela não aparece. Ok, vamos deixar assim, pessoal, e vamos interagindo. Eu acho que a gente disponibiliza aquela outra forma que eu comentei antes aí. O que vocês acham, Val? Eu acho que sim, né? Até Faça porque o o seu. intuito do Rafael, né, era também deixar uma sala aberta para o pessoal interagir. Então, quem quiser fazer perguntas, que a faça verbalmente, né? E nós estamos à disposição. Mari, se você quer começar a gravar? Já coloquei para gravar. Já tenho consentimento, né, de todos na inscrição, de acordo com a política de privacidade da Ampesc. E mais uns minutinhos a gente já inicia, então. Estamos com 14h05, 36 pessoas na sala. Podemos começar, então. Professor César, professor Rafael. Bora! Eu não estou mais vendo o Rafael, ele está escondidinho aqui para mim, mas está aí, né, Rafael? Estou sim. Ah, Vocês estão vendo minha tela bonitinha? A tela, sim. Tá ok. Então, damos a todos as boas-vindas nessa tarde de hoje, agradecemos a confiança depositada em mais um evento da Ampesc. Hoje temos a honra de trazer o professor Rafael Vilas Boas, que é um profissional com profundo conhecimento em marketing digital, pesquisa de mercado e grande experiência e conhecimento do setor educacional. O Rafael é formado em jornalismo pela Universidade Positivo e se especializou em gestão de instituições de ensino superior pela Universidade AMB Morumbi. Já seu MBA, em gestão estratégica de negócios e marketing, foi cursado na FGV. Consultor de marketing, já foi diretor de planejamento educacional e atuou em diversas empresas do segmento de ensino. Dotado de uma personalidade descontraída, que vocês poderão comprovar na tarde de hoje, com bom senso de humor e entusiasmo para manter-se sempre atualizado e dedicado, e desenvolvendo profundamente os resultados de seus projetos. Conforme o Alessandro Lohmeier, e que ele não está presente ainda, mas logo entrará, o líder de relacionamento de novos negócios da Fundacred, que mediou esse evento para que a Ampesc pudesse também trazer o professor Rafael para esse evento. Essa tarde de hoje será uma oportunidade para refletirmos sobre caminhos, avaliarmos o contexto atual e evoluirmos juntos enquanto setor educacional diante de tantos desafios. A Fundacred é correalizadora com a Ampesc deste evento e é uma empresa que atua no segmento de crédito educacional, que ajuda a transformar o acesso à educação no Brasil. Com mais de 250 instituições de ensino superior conveniadas em diversos estados, já modificou a realidade de cerca de 90 mil estudantes, apostando na educação como ferramenta de transformação e responsabilidade social. Agora eu passo a palavra ao nosso presidente, nosso presidente, professor César Lungues. Desculpa, professor. Olá, boa tarde a todos, muito bem-vindos aí à nossa live, ao nosso bate-papo. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar conosco. Um agradecimento muito especial à Fundacred, né, nossa parceira neste evento. Um forte abraço ao Alessandro, à Kellen, que estão
participando conosco aqui. Também um agradecimento especial ao Rafael. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder compartilhar com os amigos da Ampesc, os nossos associados, nossos amigos que estão conosco, essa oportunidade de conhecer um pouco o teu ponto de vista sobre essa situação, esse assunto, esse momento que vivenciamos. E confesso a todos que quando conheci no último evento, fiquei todo empolgado, motivado e desafiei a Valquíria, né, a nossa gestora, juntamente com a Mariana, a provocar a Fundacred e a participar conosco nesse momento, dessa oportunidade de debater esse tema. Então, boas-vindas, Rafael, obrigado à Fundacred, ao Alessandro, a Kellen, toda a equipe de vocês aí, aos participantes desse nosso evento e também ao nosso Conselho de Administração da Ampesc, nós que somos a Associação das Mantenedoras Privadas de Santa Catarina, uma instituição que congrega mais de 70 mantenedoras e mais de 100 instituições de ensino superior, envolvendo aí um público de aproximadamente 17 mil profissionais que atuam conosco e cerca de 70% do alunado pagante de Santa Catarina. Esse é o público que a Ampesc tem o compromisso de atender e oferecer ensino superior de qualidade. Então, o nosso agradecimento a todos que estão conosco. Boas-vindas aí, Rafael. Muito obrigado por essa oportunidade. Siga em frente. Vamos lá, vamos iniciar o nosso evento aí. Valquíria, acho que a gente já reafirma, né? Pessoal, quando quiserem interagir, o Rafael, por favor, você determine um momento que tu abre para essas interações, né? Mas clique erga a mão aí no evento e aí a gente abre para que cada um manifeste o seu questionamento. Acho que é isso, né, Rafael? Professor César, obrigado. Queria agradecer também ao pessoal da Fundacred por ter construído essa ponte entre nós. Eu escrevi no meu LinkedIn que eu estou super feliz de estar participando desse evento, porque é o primeiro evento que eu faço com a Ampesc. Eu acho que a Valquíria foi super generosa na apresentação que ela fez na minha apresentação. E eu acho que o meu principal predicado como profissional, eu gosto muito de falar isso, é que eu tenho 22 anos de vida profissional, 22 anos trabalhando com marketing para instituições de ensino. Então, eu tenho uma carreira super verticalizada no segmento de educação, instituições de ensino de todos os níveis, de todos os modelos, já prestei consultoria, trabalhei metade da minha carreira como executivo, agora estou como executivo também da AFIA Educação, mas trabalhei metade da minha carreira como executivo, metade da minha carreira como consultor, em algumas consultorias bastante conhecidas aí de todos nós. E eu nunca tinha feito nada com a Ampesc. A Ampesc é uma instituição que eu sempre olhava com muito respeito e muito deferimento, mas nossos caminhos nunca tinham trombado. Eu já realizei uma série de eventos com o Semesp, com a BMS, com outros sindicatos, mas a Ampesc sempre esteve lá, como a garota bonita do baile que eu nunca tinha pego na mão. E aí agora estamos aqui fazendo esse evento junto. O professor César viu uma apresentação minha no GEDUC desse ano, que tinha esse nome, que é Como Acabar com o Ensino Superior, mas no GEDUC ela terminava assim, e como a gente pode se salvar disso, né? Porque só como o desconto pode acabar com o ensino superior me parece meio alarmista, fatalista demais, e não é o nosso objetivo. Só apontadores, o nosso objetivo é apontadores, mas também fazer provocações sobre soluções para esse nosso momento. Momento bastante difícil, que a grande maioria das instituições está atravessando agora. Uma crise que eu costumo dizer que é uma crise calçada em 4 grandes pés. A gente vai explorar cada um deles ao longo desse nosso encontro. Então, vocês vão ver que eu estou olhando para cá, que eu tenho um segundo monitor aqui, é um monitor que está passando a apresentação para mim. Mas, basicamente, eu sou um escritor serial, eu tenho um blog que se chama, tá aí o caminho dele, é Marketing Educacional 360.
Esse blog é onde eu venho escrevendo desde que eu publiquei o meu livro, que está aí também, chama The Campus Experience. Eu publiquei esse livro em 2009, não sei se vocês conhecem, mas é um livro que, de certa forma, se mantém atual até hoje. E em 2009 eu costumo brincar que o Campus Experience ele foi uma passagem de bastão de um marketing da comunicação social, de um marketing das humanas para um marketing das exatas. Lá por 2009, mais ou menos, eu costumo brincar que quando eu entreguei o meu livro para a minha editora, o meu manuscrito, o marketing ele deixou de ser um marketing de humanas, né? Um marketing de comunicação, um marketing subjetivo, e passou a ser um marketing pragmático. Desde 2009, a gente tem um marketing muito mais alicerçado nas ciências exatas do que nas ciências humanas. A gente vem fazendo marketing muito menos divertido nos últimos 10 anos do que a gente fazia nos 10 anos anteriores da minha formação, que a gente pensava muito em criação, pensava muito em marketing de guerrilha, pensava muito nas estratégias, nos meios como fins em si próprios e não necessariamente como meios para um fim. Então, fazer uma campanha era um fim em si mesmo, né? Tanto é que a gente planejava a campanha em setembro, ligava ela, batia a chave no motor e não voltava mais para fazer ajustes no plano de mídia, porque a gente comprava os planos de mídia com uma antecedência enorme, né? Tinha que executar lá aquela coisa. E hoje não. Hoje nosso plano de mídia ele é administrado minuto a minuto, né? A cada 15 minutos eu acesso as minhas plataformas para fazer otimizações no meu investimento e direcionar o meu orçamento para o que está trazendo mais resultado em detrimento do que está trazendo menos resultado, isso muito em função de mídias digitais e de tudo isso que aproximou muito mais o marketing das engenharias do que da propaganda e do jornalismo, que era onde ele estava calçado. Eu tenho uma porrada de coisa escrita aí, todas as análises setoriais do ensino superior que foram publicadas pela Roper, eu fui coautor delas. Eu venho estudando o ensino superior nos últimos 20 e tantos anos. E construindo, de certa forma, acompanhei toda a jornada do marketing no ensino superior, desde a época que nós éramos pessoas não gratas nas mantenedoras, né? No começo, falava-se marketing, o que eu ouvia isso aqui não é fábrica de salsicha para ter marketing. Hoje a gente tem um pouco desse preconceito em relação a vendas, né? Precisamos ser vendedores, isso aqui não é venda e tal. Mas eu acho que, de certa maneira, as instituições elas já estão mais acostumadas com essa terminologia técnica, né? Que marketing não é nenhum demérito, não é predatório, não é marqueteiro. Marketing nada mais é do que atender às necessidades, aos desejos e às expectativas do nosso cliente e fazer com que a próxima venda seja uma consequência de uma expectativa atendida na venda anterior. Então, marketing é olhar com os olhos do nosso aluno. E isso é muito bonito, isso não é feio de maneira nenhuma. Né? A gente vem construindo a gente vem atravessando, como eu falei, nos últimos 20 anos, diversos momentos, diversas fases, e a gente vem construindo produto, tem alguém com o microfone ligado. A gente vem construindo um serviço de altíssimo valor agregado. Essa é uma primeira questão que eu queria colocar. O ensino superior brasileiro, o ensino superior privado brasileiro, né, porque o ensino superior brasileiro, 75% dele é privado, ele é uma usina de produção de riqueza. A gente não tem muito a dimensão, mas nós somos uma usina de produção de riqueza com impacto no produto interno bruto brasileiro, né, no PIB brasileiro. Pisar numa universidade, de maneira geral, dobra o salário de um pré-universitário, né? Sair da universidade dobra o salário de novo. Quando a gente faz essa projeção para 6,5 milhões de pessoas que estão hoje estudando nas universidades, né, a gente tem uma aderência de riqueza mesmo na economia exponencial. A universidade, então, ela é uma geradora de dinheiro, né? De maneira bastante pragmática. Todas as pesquisas apontam isso. A gente tem a OCDE com uma pesquisa chamada Educational at Glance, que ela faz há muitos anos. Ela aponta o bônus educacional de cada país, e ela vem apontando há muitos anos que o Brasil é o país que paga o maior prêmio por ano de estudo de todas as economias que são monitoradas pela OCDE.
em algum momento, em algum dos painéis da OCDE, ela trouxe um dado que é super interessante, que é assim, o maior investimento que alguém pode fazer no mundo é ter um ano a mais de estudo no Brasil, porque a cada ano a mais de estudo, o aumento de income, né, o aumento de receita que um profissional ganha, ele é extraordinário no nosso país, muito em função do abismo social que foi construído na nossa história, né? A gente tem uma cultura que premia o doutor, né? Premia o doutor com o título de doutor, premia o doutor com o status de doutor e premia o doutor com um salário muito acima da média salarial da população brasileira. Quando a gente coloca que sair da faculdade aumenta o salário do brasileiro em R$ 2.400, né? Que o salário de uma pessoa com ensino superior incompleta R$ 2.200 e com ensino superior completo R$ 5.000, R$ 2.600 de aumento salarial. Esse delta de salário ele é um adicional de receita que uma pessoa tem ao longo de toda a sua carreira de 40 anos de trabalho, que orbita na casa de R$1.500.000, isso sem juros. Se a gente colocar os juros de poupança nesse valor, a gente passa a ter um adicional de receita apenas por se formar na faculdade na casa de R$15 milhões. Se uma pessoa está ganhando o seu salário de ensino superior incompleto de R$ 2.200, se forma, vai para 5, pega essa diferença, coloca na poupança todos os meses, ela se aposenta com R$15 milhões na sua, economizados, o que é um dinheiro extraordinário, sem igual no mundo. Além disso, a universidade protege do desemprego, a universidade é um escudo, mesmo durante a pandemia. A pandemia colocou tudo sob uma ótica diferente, a pandemia bagunçou tudo. Muitos dos dados que eu trago aqui são de 2019, né? 2020, 2021, a gente, de certa forma, ainda não aterrizou e processou os dados que a gente está gerando ao longo da pandemia, né? Mas o que a gente tem é que, nesse pré-pandemia e no começo dela, fazer faculdade protegia muito do desemprego, né? A taxa de desemprego na população com ensino superior completo, ela tende a ser metade da taxa da população, de desemprego da população com ensino médio incompleto, e o mais interessante, a taxa de desemprego na população com ensino superior incompleto, ou seja, nos universitários, ela é a menor de todos os estratos educacionais do Brasil. Fazer uma faculdade, estar dentro de uma faculdade, protege muito contra o desemprego, de maneira geral, porque a gente tem aí a condição do estágio. Então, é um valor que a gente constrói e que a gente agrega e que a gente não, às vezes não se dá conta e não comunica de maneira adequada, né? Que o retorno que a gente vai dar sobre o investimento que os estudantes vão fazer com a gente. A gente tanto não comunica de maneira adequada que a gente não consegue vender o nosso estoque, né? Quando a gente olha ano após ano, após ano, após ano, todos os anos o ensino superior leva para o mercado em torno de 3,5 milhões de vagas, né? Olhando para o ensino superior presencial. Todos os anos a gente lança, o conjunto das 2.300 faculdades privadas brasileiras lançam em torno de 3,5 milhões de vagas, metade dessas vagas não são ocupadas. Metade dessas vagas são ocupadas com os nossos calouros, metade desses calouros vão embora ao longo da graduação. A gente tem uma estrutura que permitiria que estudassem, que estivessem matriculados nesse momento em todas as faculdades brasileiras, cadeiras. A gente tem um total de 13 milhões de cadeiras, né? Uma estrutura parruda. A gente conseguiria, com 13 milhões de estudantes nas universidades, ter em torno de 40% da população em idade universitária estudando. Isso nos colocaria mais ou menos no mesmo nível dos nossos irmãos aqui da América Latina, que tem aí em torno de 40% da população em idade universitária. Abaixo ainda de Estados Unidos, Canadá, que tem em torno de 60%, 70%, alguns países têm 90% de população em idade universitária estudando, mas aqui no Brasil a gente tem 20%. É muito pouco, né? A gente tem... os alunos, eles saem do ensino médio, e de cada 5 alunos que se formam no ensino médio, 2, né, um entra no ensino superior formal, os outros vão se aventurar por caminhos educacionais ou laborais diferentes do educacional.
Uma primeira questão que eu queria fazer é: toda essa usina de produção de riqueza que é o ensino superior privado, ela vem sofrendo um ataque. Ela vem sofrendo um ataque infundado. Eu acho que faltam as instituições, e fica até uma provocação para a própria Ampesc, mas para o Semesp, para a BMS, faltam as organizações, as entidades de classe, a comunicação desse atributo, desse valor agregado, do valor do ensino superior, e isso vem se perdendo. Por questões culturais dessa geração Y, da geração Z, da geração Y e da geração Z que precedeu ela, a gente vem sofrendo, sem se defender, ataques infundados que vem tentando desqualificar o valor do ensino superior. Eu tenho alguns mitos que eu venho colhendo, né, e que são mitos mesmo, são mentiras que a gente vem pescando por aí e que a gente precisa começar a responder e devolver elas. Uma primeira mentira que eu acho interessante é a do motorista de Uber engenheiro. Né? O motorista de Uber engenheiro. E o UOL tem um canal de tecnologia chamado Tilt, ele fez essa matéria aí, Uber com diploma, né, na qual ele pegava lá os motoristas de Uber engenheiros e os posicionava dentro da reportagem como regra e não como exceção. Né? Então, quando a gente fala do motorista de Uber engenheiro como uma regra, isso é desqualificar a engenharia. O motorista de Uber, de maneira geral, ele não tem ensino superior. Quando a gente pega o aplicativo, apenas 5% deles têm um diploma de ensino superior. Entendem? E esse mito do motorista de Uber universitário, ele é um mito tão danoso para quem está vendendo um curso de engenharia como o mito do doutor na fila de gari. Vocês lembram dessa história? De uma fila de gari que teve de emprego no Rio de Janeiro e que encontraram lá um cara que tinha doutorado procurando emprego de gari. E, gente, eu não estou de maneira nenhuma desqualificando o trabalho do motorista de Uber, do motorista de aplicativo ou do gari. O que eu estou falando é que posicionar uma fila de 30 mil pessoas, encontrar duas que tenham um diploma de ensino superior, né, de doutorado, né, e trazê-las como uma crise, né, ou um fenômeno, é desqualificar essa usina de produção de riqueza, que é o nosso serviço, que é o trabalho que a gente faz, né? O serviço que a gente presta para a sociedade. Então, e um terceiro mito que eu acho muito engraçado é que o Google e a Apple agora não contratam mais, você não precisa mais de diploma para trabalhar no Google, né? E eu conheço o Google, eu conheço os profissionais do Google, eu sei que todos eles são formados pelas melhores universidades do Brasil. E aí, saiu essa matéria, né? Apple e Google não existe mais diploma para contratar. E aí eles pegam uma categoria, que é o programador front-end, né? O programador de HTML5, que sim, de fato, você não precisa mais ter diploma para ocupar essa vaga, e extrapolam isso para toda a estrutura do Google e da Apple, né? Que tem médicos contratados, cujos CEOs são formados em Stanford, são formados nas melhores universidades do planeta. O board dessas empresas é formado por pessoas que fizeram os melhores MBAs do mundo, né? São empresas que valorizam de maneira categórica a educação formal. O Google tem um canal chamado Google Careers. Eu convido vocês, Google Carreiras, né? É onde o Google publica as vagas de emprego. Eu convido vocês a irem agora no Google Carreiras, filtrarem por Brasil e verem as vagas que estão abertas para o Brasil. Vocês vão ver que tem vagas que pedem mestrado, né? A última vez que eu vi eram 15 vagas, 2 das quais pediam mestrado, todas as outras pediam ensino superior, e pedem, 10 anos de experiência na vaga, né? 10 anos de experiência na posição. Então, são empresas extremamente rigorosas nos seus processos de admissão e contratação, e que a mídia, para caçar clique, para gerar buzz, né? Ela pega uma vaga e coloca, extrapola, e isso detona completamente o nosso negócio, porque desqualifica o diploma do ensino superior, que já vem sofrendo ataques de todos os lados. Eu lembro que em 2004, em 98, o STF julgou, eu sou formado jornalista, eu estava na faculdade de jornalismo, e o STF julgou
que qualquer pessoa poderia atuar como jornalista, não precisava mais de diploma. E a gente vem sofrendo esses tipos de pequenos ataques que vem minando a credibilidade dos cursos e vem minando, de maneira geral, a credibilidade do ensino superior de maneira completamente incorreta, posto que Ministério do Trabalho, Fundação Getúlio Vargas, IBGE, OCDE, todos apontam que pisar numa faculdade aumenta muito o salário dos caras. Então, a gente precisa começar a reconstruir o valor percebido do nosso negócio, porque existe uma cultura, né? Esses ataques, eles visam disseminar uma cultura que nos Estados Unidos se chama cultura do dropout. Né? Nos Estados Unidos tem uma cultura do dropout, que é uma cultura do abandono da faculdade. E os dois grandes exemplos que são colocados é o exemplo do Steve Jobs e do Bill Gates, que largaram a faculdade e ficaram milionários. E, em primeiro lugar, que eles largaram Stanford, né? Não, largaram Berkeley ou Stanford para fundar no Vale do Silício empresas de alta tecnologia, e as pessoas tentam aproximar isso de um estudante universitário da classe C de Carapicuíba. Como se um estudante universitário da classe C de Carapicuíba fosse largar a faculdade, fosse investir numa startup, fosse fazer um day trade na XP Investimentos e fosse ficar rico sem a necessidade de um ensino superior. Isso é completamente danoso para a economia brasileira, uma vez que a gente agrega PIB, e para o estudante universitário de Carapicuíba, que fica com uma impressão completamente errada do futuro dele e completamente equivocada. Então, uma primeira questão, eu gostaria de apontar esse como um primeiro tema, né, de um tripé ou de 4 pés, no final a gente conta quantos pés tem esse bicho, da nossa crise, né? A gente vem sofrendo um ataque sistêmico de reputação. Né? Toda vez que eu abro o jornal e vejo que na fila tinha um cara... que o engenheiro dirige um Uber, eu fico pensando, esse engenheiro dirigindo esse Uber, ele deve ganhar um salário muito mais alto do que o cara com ensino fundamental completo dirigindo o mesmo Uber, né? Porque ele deve ter um racional muito mais sofisticado e deve conseguir extrair um retorno maior sobre dirigir um Uber do que uma pessoa sem uma qualificação superior. A segunda questão é a crise econômica, tá? Então, a gente vem desde 2008 atravessando uma crise econômica. É um outro tema que precisa ser dito, né? Que em 2019 a gente já estava reclamando da nossa captação. Depois eu vou mostrar uns gráficos aqui, mas em 2019 a gente já estava numa crise e aí veio a pandemia, né? Que foi um grande prego na cruz de algumas mantenedoras que já vinham fazendo água nos anos anteriores por causa da hiperconcorrência e por causa também da crise econômica. O ensino superior ele acompanha o PIB, né? Ano após ano. Esse gráfico aí ele mostra que saldo de empregos formais e produto interno bruto brasileiro, as matrículas elas acompanham essa curva, com exceção de 2014, que vocês lembram que foi o nosso ano fora da curva, o nosso ano ao concurso, que foi o ano do boom do FIES, né? Em 2014 a gente teve 731 mil vagas de FIES ocupadas. Esse foi um ano, foi um grande soro fisiológico que foi injetado na veia do ensino superior e que foi um suporte vital aí para muitas escolas. Mas essa é uma segunda questão, a crise econômica, né? Ela impacta muito quando a gente tem anos de pujança. São anos de pujança para o ensino superior, anos de crise são anos de crise para o ensino superior, isso como uma regra geral. A gente tem uma crise dentro do próprio setor também, né? Ou havia-se uma promessa de que o EAD democratizaria o ensino e traria para os bancos das faculdades. Lembram que eu falei? 1 em cada 5 alunos que saem do ensino médio, né, que estão em idade universitária, estão cursando uma faculdade, 4 estão fora. Houve lá nos anos 2000 uma esperança de que o ensino à distância democratizaria o ensino superior. Eu lembro de ter discussões acaloradas com alguns outros consultores que falavam que o EAD não iria canibalizar o ensino presencial, e eu falava, cara, vai canibalizar, vai canibalizar, vai canibalizar. Veio o EAD e canibalizou a educação presencial. No primeiro momento, quem fazia EAD era uma população mais velha, no segundo momento, a população mais nova, por não ver muita diferenciação entre o ensino de maneira geral.
optou por pagar menos e fazer o EAD. A gente não teve um crescimento proporcional no número de CPFs matriculados no ensino superior. O que houve foi o EAD entrando no presencial, comendo parte do presencial e baixando de sobremaneira o ticket médio das faculdades, né? Então, se a gente olhar há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, nós éramos um setor de 5 milhões de alunos matriculados com ticket de R$1.000. Hoje somos um setor com 5 milhões e 500 mil alunos matriculados e um ticket de 400, 300, 500, um ticket muito mais baixo do que a gente tinha, muito em função desse crescimento, desse frenesi que houve em torno da educação à distância, né? A gente abriu... o lobo entrou no galinheiro e, na verdade, a gente acabou até se tornando dependente desse modelo por não conseguir agregar valor aí no presencial. Então, esse foi um fenômeno que vem em sinergia com a crise, e aí vem que essa questão econômica, setorial, até 2019, e aí, em abril de 2020, a gente tem uma paralisação completa da sociedade brasileira, né? Esse gráfico, eu acho ele extremamente interessante, é um gráfico que eu venho atualizando ele quase que diariamente. É um gráfico de uma ferramenta chamada Google Trends, eu não sei se todo mundo conhece ela, mas é uma ferramenta que transforma em gráfico o volume de pesquisa por qualquer coisa dentro do Google. E ele aponta, então, aumento ou redução das diversas demandas da sociedade a partir do momento que a gente tem uma premissa de que as pessoas pesquisam no Google, né? Então, eu preciso do encanador, eu vou no Google, preciso de um carro, eu vou no Google, preciso aprender a cortar meu próprio cabelo, eu vou no Google, preciso aprender a fazer pão na pandemia, eu vou no Google, eu estou procurando uma faculdade, é natural que eu passe pelo Google e faça algumas buscas no Google. Então, uma busca que as pessoas vêm fazendo tradicionalmente a busca por vestibular, e a gente vê que esse é um gráfico que eu acompanho há 10 anos, e todo ano é assim, chega dia 31 de dezembro, o gráfico vai para o pior momento do ano, né? A última semana do ano é a semana onde as pessoas menos buscam faculdade. Ela não é uma busca irrelevante, mas ela é um menor volume de busca proporcionalmente ao ano do ano. Em 5 de abril do ano passado, o volume de busca ele caiu a metade da média de 31 de dezembro. E ele não se recuperou, né? Se a gente olha para esse gráfico, a gente vê que no dia 31 de dezembro anterior, esse gráfico ele aponta ali para 25%, né? Então, a gente vem, ao longo de 2020 e 2021, a gente vem se mantendo um pouco acima, um pouco abaixo dessa linha, 25% do melhor momento de pesquisa nesse retrospecto histórico aqui de 2 anos. Então, todo dia é ano novo, né? Todo dia a escassez, o mercado, a busca espontânea, né, por faculdade, por vestibular, ela caiu ao pior patamar histórico, né, nesse retrospecto de 10 anos. Nunca houve um momento tão ruim quanto os últimos 2 anos e aparentemente a coisa não recupera, tá? A gente tem, em algum momento... Eu até depois vou deixar meu LinkedIn para vocês, porque eu faço muita pesquisa, busco muita correlação. Em algum momento eu tentei correlacionar os altos e baixos com as bandeiras, né? Encontrei alguma correlação de quando as bandeiras da pandemia melhoravam e você ia para uma bandeira verde, aumentava a busca e a pesquisa por educação, quando travava a busca, o que é uma correlação meio óbvia, mas o momento atual, né, de reabertura, ele não está sendo refletido num aumento de pesquisa por faculdades. Eu não sei se vocês aí estão sentindo, depois eu quero que vocês me falem, uma busca, um aumento expressivo de pesquisa nesses últimos meses. Eu, de maneira geral, aqui não estou percebendo, e o gráfico aponta que as pessoas não estão pesquisando. As provocações são várias, as pessoas deixaram de procurar faculdade pela palavra vestibular, passaram a procurar, por exemplo... e aqui a gente tem uma outra busca, né? As pessoas elas não buscam vestibular, elas buscam vestibular do ano, né? Vestibular 2019, vestibular 2018. O aluno ele sempre faz uma busca da palavra vestibular mais o ano. Então, a gente vê que em 2015, né, que é a curva azul, o volume de busca era muito maior do que em 2021, que é a busca roxa, né? E a gente vem ano após ano tendo uma retração
das pessoas que vão no Google e buscam vestibular mais um número do ano, e uma retração ainda maior, e isso de fato me assusta muito, das pessoas que buscam o Enem. Porque em algum momento a gente falou, o cara parou de passar vestibular porque a alavanca para ele entrar agora não é mais a prova, é o Enem. E isso era verdade em 2016, 2014, né? As pessoas buscavam, quando você comparava a busca por Enem pela busca por vestibular, a busca por Enem era muito maior, porque essa era a forma de entrar lá em 2014 e ocupar as 700 mil vagas. Como esse ano mostrou, com o pior Enem da história, as pessoas vêm diminuindo muito a busca Enem 2014, Enem 2020, Enem 2021. Aqui a gente tem a busca hoje por Enem, ela é 1/10 do que ela foi em 2014. Então, não apenas as inscrições caíram, mas a pesquisa, o interesse pelo Enem caiu, porque o Enem era a porta de entrada para o FIES e o FIES não existe mais. Então, essa é uma segunda questão, né? Eu falei que eram 4 pilares de uma crise, né? Um ataque de reputação que a gente vem sofrendo, o ensino superior vem sofrendo de maneira geral. Esse ataque de reputação é um pouco culpa nossa, depois eu vou fazer um meia-culpa lá para frente. Oi, Gustavo. Tudo bom? Não, e quando você coloca ali no Google Trends desconto faculdade, parece um eletrocardíaco, né? Um eletrocardiograma, onde muitas vezes ele está no pico. Mas, Gustavo, eu fiz essa pesquisa ontem, tá? Você está no nosso grupo de marketing? Não. Eu fiz a pesquisa agora. Eu fiz você falando ali. Busca aí bolsa de estudo. Você vai ver que também está em declínio. Não, mas o desconto faculdade, ele está muitas vezes no topo. Mas eu busquei ontem bolsas de estudo, tá? E ele também vem caindo. Então, uma primeira questão é a questão do ataque de reputação. Uma segunda questão é a questão da economia. Uma terceira questão, Deus queira que a gente esteja saindo, é a pandemia. Uma quarta questão, que é um problema nosso, mas eu nunca... Eu sou muito japonês, né? Onde a palavra crise significa oportunidade. Eu gosto muito de pensar dessa maneira, porque não dá para olhar para o copo só e ver ele meio vazio, né? Uma quarta questão que eu acho super provocativa e interessante é a obsolescência do conhecimento. A gente está na sociedade do conhecimento. Esse gráfico aí que vocês estão vendo é o gráfico do Gordon Moore. Vocês devem estar familiarizados com esse cara. Esse cara é o fundador da Intel. Esse cara, em 1960, falou assim: a capacidade dos computadores, é claro que ele falou isso com outras palavras, dos Pentium Intel baseados em silício, vai dobrar a cada ano, a cada 18 meses, para sempre. Alguém está com o áudio ligado. Eu ia comentar isso, Rafael, pedindo a gentileza do pessoal desabilitar o microfone por enquanto. Se alguém conseguir depois desligar o áudio dele, ajuda. Vai dobrar a cada 18 meses. Essa é uma lei super interessante, porque de fato ela se concretizou, né? A cada 18 meses, ao longo dos últimos 20 anos, 40 anos, a capacidade de processamento dos computadores dobrava, né? Isso hoje já não é verdade. A gente miniaturizou os componentes a um ponto que a gente não consegue mais dobrar a cada ano a capacidade, a velocidade dos nossos computadores, dos nossos dispositivos móveis, dos nossos celulares. Mas essa lei, ela ficou conhecida como a Lei de Moore e a gente passou a aplicar ela em outras áreas do conhecimento. Uma área do conhecimento que vem vivendo, né, sob a Lei de Moore é a área onde eu atuo hoje, a área do conhecimento médico. É super interessante que o conhecimento médico ele demorou 50 anos para dobrar pela primeira vez. Então, entre 1950 e 2000, o conhecimento médico dobrou, né? O conhecimento médico que se tinha em 1950 e 2000, ele dobrou ao longo desses anos. Nos anos 2000, a velocidade começou a incrementar, né? E a gente passou a ter o conhecimento médico dobrando, o conhecimento de saúde dobrando a cada 7 anos. Né? Primeiro 10 anos, depois 7 anos. Isso foi acelerando ao ponto de, em 2020, publicações afirmam, e tem uma série de publicações que afirmam que o conhecimento médico ele dobra a cada 73 dias. Tá? Então, a gente hoje tem o domínio sobre conhecimento médico dobrando a cada 73 dias. Isso é aplicado em diversas áreas do conhecimento, tá? Essa velocidade incremental de domínio. Marketing é uma delas, né? Para quem trabalha com marketing, a gente sabe que
o algoritmo do Google, ele muda, ele traz novas propostas, né, numa velocidade quase que anual. A gente já teve um algoritmo chamado Hummingbird, um chamado Penguin, a gente já teve um chamado... hoje a gente tem o Google Core, né? E cada vez que o Google traz um incremento na sua máquina, né, no seu algoritmo, a gente precisa voltar para a carteira, para o banco escolar e aprender tudo de novo, porque isso muda completamente a regra do jogo de marketing digital. Então a gente vive hoje num momento, na sociedade do conhecimento, lógico, num momento de uma dinâmica muito grande de obsolescência de conhecimento, né? E nós somos usinas de conhecimento. E aí, Ale, tudo bom? Bem-vindo, meu caro. Nós somos usinas de conhecimento e isso impacta sobremaneira a nossa atividade fim. Quando a gente olha, né, a extrapolação dessa obsolescência do conhecimento para a sala de aula de forma geral, para o ensino universitário, a gente vê que a cada 2 ciclos, a cada 8 anos, 50% do que é ensinado em sala de aula, de maneira geral, de todos os cursos, se torna velho, se torna defasado, ultrapassado. E aí eu sempre me pergunto, e como as instituições estão reagindo a isso? Como a gente está respondendo a isso? Como a gente poderia estar fazendo frente a essa ameaça e transformando ela numa oportunidade? Com treinamento, com capacitação, com educação, com formação continuada de corpo e pessoal docente. Eu não sei se vocês concordam, mas para mim, num serviço educacional, o professor é o amálgama, né? Ele é o tijolo e o cimento da educação, seja ela ministrada por tecnologia ou não. O professor, eu tenho a forte crença de que ele é insubstituível. E olhem que eu sou um missionário digital, né? E como a gente vem respondendo a isso? A gente vem demitindo o corpo docente e juvenalizando os nossos professores, né? A gente vem demitindo doutores, a gente vem demitindo mestres, a gente vem contratando recém-formados para dar aula, professores assistentes, e vem transformando as salas de aula em auditórios. Problema nenhum com o modelo auditório, mas a gente não vem prestigiando o nosso pessoal docente de maneira geral, né? Basta olhar aí num curto retrospecto histórico. Então, e como solucionar esse problema, né? Porque a demissão do professor, ela não é uma causa, ela é um efeito. Ela é um efeito do quê? Ela é um efeito da crise financeira. E a crise financeira, ela é também a solução, né? O caminho passa por dinheiro, né? E como solucionar isso? É um problema, né? Um problema. A gente tem um modelo de financiamento no Brasil único, diferente de outros modelos, né? O nosso financiamento ele é 100%, 90% baseado em mensalidade, né? Então a gente precisa. O nosso negócio é um negócio que se aproxima muito do que hoje a gente chama de economia de venda recorrente, né? Modelo do Netflix, modelo de assinatura. O nosso negócio ele depende muito do pagamento em dia de mensalidades, né? Como depende a Netflix, como depende a Disney Plus, como depende a Microsoft, como depende a Adobe, como depende empresas de seguro, empresas de uma série de indústrias que estão se posicionando como de receita recorrente. E a nossa receita recorrente representa 90% do nosso negócio, poderia ser diferente. A gente poderia ter um modelo como o modelo americano. O modelo americano tem outras fontes de receita, né? A mensalidade representa só 14% da receita das universidades americanas, né? As doações representam 17%, e eles têm lá os endowments, né? Que são os fundos. As universidades elas juntaram grandes capitais, né, que são aplicados em investimentos, e a receita desses investimentos paga a operação, de maneira geral, para boa parte das universidades. Se a gente pegar o endowment, eu gosto muito desse número, mas o endowment de Harvard tem um fundo de investimento de 65 bilhões de dólares. 65 bilhões? Harvard tem
um fundo de investimento, eu quero pegar esse número direitinho, mas eu acho que não é 65 bilhões, não. Harvard tem um fundo de investimento, depois eu volto nesse número, 25 bilhões de dólares. Se Harvard fosse um país, ele seria um país 65 vezes menor do que o Brasil. Tá? É um modelo diferente, né? É um modelo de um país que valoriza a educação, né? A gente tem 2 grandes países concorrendo pela posição das melhores universidades do mundo, Estados Unidos e China, todos os anos brigando nas primeiras posições dos diversos rankings de melhores universidades do planeta, seja qual a régua que você use para medir a melhor universidade, tem várias. Estados Unidos e China brigam com 2 modelos completamente diferentes, né? Os Estados Unidos com esse modelo privado, baseado no fundo de investimento, a China, vocês leram essa semana, com um modelo agora que deixou de ser privado, né? Passou a ser público. Você não pode mais ter lucro com as universidades chinesas. E no Brasil, não. No Brasil, nosso modelo é 100% baseado em mensalidade, e a gente até tentou fugir um pouco disso com o FIES, né? Em 2010, a gente já vinha numa crise de concorrência, de ultra promoção, de uma briga muito ferrenha por alunos, né? Os anos 2000, a gente teve o ápice do ensino superior em 2004, né? Com uma relação saudável de oferta e demanda, e a partir de 2004 a gente começou a ter uma guerra muito sangrenta, uma concorrência muito predatória pelos alunos, com a entrada, com o começo dos grupos consolidadores puxando muito para baixo o travessão e os parâmetros concorrenciais do nosso negócio. E em 2010, ufa, veio o FIES, a gente passou a vender a nossa ociosidade para o governo. O FIES foi muito bom até 2014, trouxe muita receita boa, permitiu que as universidades recuperassem um pouco do seu ticket, né? O ticket ele vinha caindo ao longo dos anos 2000, né? A gente não apenas não repunha a inflação, como tinha perda mesmo de receita ao longo dos anos 2000. No começo dos anos 2010, a gente conseguiu rampar um pouco isso, recuperar um pouco da nossa receita de mensalidade, do nosso ticket. Mais de 2010 a 2019, de novo, com o fim do FIES e uma crise de financiamento, a gente passou a perder muita receita, e essa receita, ela aparentemente foi demolida na pandemia, porque aí os grandes grupos consolidadores, de fato, passaram a atacar o mercado com promoções nunca dantes vistas. E o modelo americano é o mais interessante, né? Quando a gente olha o ticket médio numa universidade nos Estados Unidos custa mais ou menos $40 mil, e o americano ele se dispõe a se formar com uma dívida, ele se dispõe a bancar a sua universidade fazendo um empréstimo. Ele percebe tanto o valor agregado no ensino superior, que ele assume uma dívida que em muitos casos chega a $200 mil de student loan, né, que é como eles falam, de financiamento estudantil, e que ele passa aí 30 anos pagando essa dívida, esse empréstimo que ele fez para custear o seu ensino superior. Vocês estão me ouvindo? Sim, Rafa, bem. Sim. Tá, porque eu dei uma travada aqui no meu vídeo. Foi, mas naquela hora do Harvard lá, depois passou, tá tudo certinho, Rafael. Ai, que medo, porque vocês continuam travados aqui para mim. Não, estamos ouvindo bem aqui. Hipnotizados aqui pela tua fala, mas ouvindo bem. Verdade. E aí a gente tem, então, Ale, um americano que em 2020 acumulou uma dívida, a maior dívida da sua história. Em 2020 o americano estava devendo $1,070 bilhões. Tanto é que a plataforma do Biden foi a própria perdão dessa dívida. De fato, eu travei aqui. Mas continua, bom, não tá avançando, se tu tenta avançar o slide aí. Não está avançando. Não tá? Não. Tá. Rafael, queres tentar mandar no grupo, que daí a Mariana coloca para você?
Eu acho que o Rafael travou mesmo. Né, Alessandro? Tudo bom, Sim, Alessandro? Boa tarde. sim, boa tarde, boa tarde. Ah, não estamos Eu sujeitos a esse tipo de intercorrência, sim, né? É sim, natural. a internet. Eu vou sugerir para ele, Alessandro, Tá. no grupo, para que ele mande aí para Mariana, e a Mariana Uhum, passa. Só vou dar uma ligadinha para ver se ele consegue voltar. sim. Enquanto isso, o professor César também está na sala, nós temos 2 conselheiros prestigiando o evento também, o professor Everaldo e o professor Gunter. Opa, coisa boa. Olá, Alessandro, boa tarde. Boa tarde, César. Conversamos Tudo bom? rapidamente aí pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp. Mas, como já falei antes aí, muito obrigado aí por proporcionar essa oportunidade aí de bater um papinho com o Rafael, que ele tem nos feito aí uma série de provocações para que a gente reflita um pouco, né? Mais um pouco, né? Porque acho que reflexão, planejamento, reestruturação, revisão, adequações, ajustes é coisa que todas as instituições, vamos olhar só para o nosso país, né, têm feito muito ao longo desse último ano e meio, principalmente, né? E aí sempre é muito importante, né, Alessandro, ter parceiros como você, a Fundacred e outras parceiras que a Ampesc pode proporcionar e coloca à disposição aí dos nossos associados e dos nossos amigos, né, Alessandro? Que bom. Que bom, César. Para a gente também é uma honra muito grande aqui poder estar promovendo esse tipo de debate, né? E é interessante que o Rafael tem trazido aqui nessa fala são questões assim, bom, tem algumas coisas que não dependem tanto da instituição de ensino, não dependem tanto da gente. Vamos falar de pandemia aqui, claro, a instituição de ensino pode se preparar, ajustar do ponto de vista da tecnologia, metodologia de ensino, fazer o seu investimento, mas a gente depende de algo muito maior, né? Mesmo as questões econômicas também, elas são mais difíceis de se tratar. Agora, ele traz aqui algumas provocações, que isso está ao nosso alcance, né? Romper alguns mitos, né? Isso que circula, que essa ideia de que não adianta o diploma do ensino superior. Quem de nós não ouviu aqui um parente, um amigo, algum conhecido dizer que não adianta estudar? Que esse diploma daí, no máximo, vai te conceder um passaporte aqui para ser motorista de Uber, né? E é incrível, assim, que a gente vai buscar aqui os dados estatísticos e eles mostram isso completamente ao contrário. E é incrível também como essa é uma mídia, assim, é uma informação que ela é excludente também, né? Na medida em que se sinaliza que estudar não faz a diferença, mas os dados estatísticos mostram que estudar faz a diferença, você está dando uma indicação que ela é excludente, ela está tirando a oportunidade das pessoas de terem mais chance de poder transformar a sua vida, né? De alcançar algum local, algum lugar aqui diferente daquilo que ele tinha antes. E aqui vem um desafio bem forte para as instituições de ensino trabalhar os seus indicadores, né? Porque assim, o espaço da universidade também, ele é um espaço forte de network. O network, ele está nas redes sociais, né? Ele está no LinkedIn, ele está em todas as mídias sociais, ele acontece ali de uma maneira efetiva. Mas o espaço promovido ali da instituição de ensino, né? Os grupos que se formam, a relação com os bons professores também, que inspiram. Se a gente for fazer uma relação aqui mais simplória, né? As pessoas, os jovens buscam os influenciadores, pessoas de referência que vão dar dicas, que vão compartilhar a sua experiência e que vão dar nortes e rumos para as pessoas seguirem lá e enfrentarem os seus desafios. Se elas não encontrarem isso dentro da instituição de ensino também, seus professores de referência, né, os mestres, os influenciadores, ela vai isso afasta ainda mais, né? Ela vai buscar isso fora realmente do ensino superior aqui, do espaço formal da educação. Então, eu estou achando bacana ele trazer essas reflexões, assim, porque isso é difícil, é desafiador, mas isso está ao alcance da instituição de ensino, né? Evidenciar isso, intensificar os seus investimentos aí em parcerias para empregabilidade, demonstrar que fazendo a graduação aqui, o seu curso dentro dessa instituição de ensino aqui, isso te promove aqui um passaporte ou uma facilitação para um trabalho mais qualificado, com uma renda melhor. Então, acho que são bons desafios. E
até puxando um pouco do que ele provavelmente vai explorar um pouco mais, isso foge um pouco dessa lógica do desconto também, né? Porque também a gente entende e acha que o estudante só quer saber do desconto. É claro, como qualquer consumidor, a gente quer desconto, a gente quer pagar o melhor preço, mas a gente quer pagar o melhor preço pela melhor, né, pelo produto de qualidade também, né? Então, se a gente consegue traduzir isso, passar essa informação para o nosso cliente, estudante aqui da maneira mais adequada, a chance da gente alcançar os resultados que a gente deseja, ela acaba sendo bem maior, né? Perfeito, Alessandro, exatamente isso. Você pontuou um elemento que eu tenho sempre proposto nos nossos bate-papos, né? O ensino superior, ele vai muito além de compartilhar, ou dividir, ou ensinar, né? Como a gente tem afirmado, especialmente aí com o advento da pandemia, né? Nós somos seres sociais, nós precisamos interação, e não apenas a interação virtual, né? E essa oportunidade que o ensino superior proporciona de relacionamento, eu sempre digo, como a gente fala muitas vezes com jovens, vai muito além de só relacionamento acadêmico, né? Trocas, oportunidades, negócios, parcerias, enfim, uma série de oportunidades que o aluno tem nessa interação. E cabe, como você bem falou, né, ao nosso professor ir além de apenas repassar conteúdo, e isso todo mundo tem consciência, né, e precisa cada vez mais encontrar mecanismos para poder compartilhar esse conhecimento e todas essas oportunidades e transformar isso naquilo que o Rafael enfatizou nos primeiros slides, né? A mudança no padrão de renda, de remuneração do profissional depende muito, sim, do comprometimento da instituição, do professor, mas também do aluno. Então, acho que fazer essa interação do conhecimento com a prática, com o mercado, é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, e esse é o caminho para não entrar no discurso simplista, né? Fácil do desconto. Do desconto, que esse é o caminho que o aluno procura, nem sempre. E se a gente for pegar ali justamente o dado, a estatística, né? Então, eu trouxe informações relevantes ali, né? Pisar na instituição de ensino superior, ela já dobra, isso são números, né? Não é uma venda simples, a gente não está falando números aleatórios aqui, ele está trazendo dados estatísticos. Pisar numa faculdade, dobra o salário, né? Pisar numa faculdade já dobra o salário. Sair da faculdade, dobra novamente. Então, a gente está falando de uma relação aqui de mais ou menos 5 vezes. Essa é uma lógica, é a partir dessa lógica também que os programas de crédito educacional, eles foram construídos, né? Então, o estudante, quando ele vai ingressar no ensino superior, ele tem a dificuldade financeira mesmo, porque ele tem menos renda, ele, a sua família, as pessoas ao redor dele, ele tem menos renda e a gente precisa facilitar isso. A gente sabe que a evasão nos primeiros anos, primeiro semestre, primeiros anos, ela também é a maior, né? Então, o estudante venceu ali 2 anos, metade do curso do seu curso, a chance dele chegar até o final, ela é muito maior. Então, pensar em soluções, como a do crédito educacional, que permite facilitar a vida ali do estudante, o pagamento da mensalidade dele, enquanto ele está ali na vida acadêmica, construindo a sua trajetória, e fazer a cobrança dele logo depois que ele conclui o curso, ela faz todo sentido e está completamente conectada com essa lógica de trajetória dele, de melhoria, né, de condições de empregabilidade e de renda. Não sei se o Rafa voltou aqui. Isso, eu ia... Estão me ouvindo? Sim, voltou, sim. Sim. Deixa eu só, Rafa, me permite só fazer um ponto no que o Alessandro comentava. O Rafael comentou também lá no início, num dos 4 pontos dele, os ataques ao ensino superior, e que muitas vezes as nossas instituições não se dão conta de tomar alguma atitude para fazer um contraponto, pelo menos, né? E aí eu recordo, tu falas aí, Alessandro, da dificuldade financeira do aluno ingressante, enfim,
todas as instituições, especialmente as associadas, né, e as que são nossas amigas, que a gente conhece, costumam ter programas de emprego, de recolocação. Então, todos esses elementos precisam ser melhor explorados, né, para nos diferenciar, para tornar realidade aquela mudança significativa no padrão de remuneração do aluno que ingressa no ensino superior. Acho que a gente devolve agora para o Rafael, né? Rafael, obrigado aí pelo espacinho para esse nosso bate-papo aí. Alessandro, obrigado aí por me auxiliar nessa parada aqui. A retenção foi ótima, porque a gente estava com 48 pessoas, aqui estamos 47. Obrigado por terem sido pacientes. Sustentamos firmes aqui, Rafa. Tá. Então, eu vou agora passar um pouco rápido sobre essa questão do financiamento americano, mas eu gosto muito dos dados lá, tá? Esse gráfico eu acho ele sensacional. Esse é o comprometimento da renda de um americano com educação em detrimento de outros tipos de financiamento, tá? Não é uma sociedade baseada em dívida como a nossa, mas a gente vê que o financiamento de educação, o Student Debt, o Student Loan, ele é muito mais alto do que qualquer outro financiamento, bem diferente do brasileiro, em que quando a gente pega os dados da FEBRABAN de comprometimento de renda, a educação nem aparece. Quando você pergunta para um pai nos Estados Unidos, pai, você está guardando dinheiro para a universidade do seu filho? Em 2018, 56% deles falavam que estavam guardando, né? Então, é da cultura de uma sociedade que valoriza a educação superior, você olhar na maneira como você vai financiá-la. E no Brasil, talvez pelo fato da gente ter uma educação tradicionalmente pública, o ensino superior privado com fins de lucro, ele é um fenômeno, de certa forma, recente, de 1997, né? Até 97 a gente tinha somente instituições filantrópicas, sem fins de lucro, atuando no segmento, mas a gente não tem essa cultura, né? E pior ainda, até 2007 a gente não tinha acesso à universidade. A gente tem, então, esse momento de ultrapromocionamento, de novo, né? Quando a gente olha para o tom da comunicação das instituições, ele é extremamente promocional, extremamente agressivo. Eu peguei essa print ontem, vocês estão vendo aí uma print da TIM, né? Nós viramos para a TIM, vocês estão me escutando? Sim. Nós viramos para a TIM. Sim, sim. E aí vocês me perdoem, sinceramente, o trocadilho infame que eu vou fazer, mas essa propaganda apareceu para mim ontem, e o ensino superior aqui, ele é mais ou menos como o brinde da Maria Mole, tá? Você pega um banner de 3 faces, então é educação com nota máxima no Mac e no seu celular, aí ele fala de desconto na graduação e cursos grátis sem descortar a internet, e o que ele está vendendo é chip, tá? TIM Controle, venha para a TIM e transforma o seu futuro. Então, toda a parceria que a TIM construiu com a Croton, e a gente comemorava muito ela, acabou se desviando para a venda de chip. A TIM, ela não é a Anhanguera, como eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, vendendo curso superior com dados de celular. É a TIM vendendo chip com a Anhanguera junto. A gente tem, então, a coisa, como eu falei, se até 2019 o tom da comunicação ele já estava promocional, a partir de 2019 ele se tornou ultra promocional, né, com a pandemia. Eu tenho aqui 3 exemplos de propagandas, vocês veem tanto quanto eu, propaganda de faculdade nas redes sociais, no remarketing de vocês, mas eu tenho aqui, eu ocultei o nome das faculdades, mas você tem qualquer curso, faculdade dando semestre de graça, pós-graduação em 12 vezes de R$29. Tem uma faculdade que coloca faculdade especial pós-graduação digital sem mensalidade. Alguém depois me explica como faz para oferecer um serviço, seja qualquer que ele seja, sem subsídio público, sem mensalidade, né? Ou cobrando 12 vezes de R$29. Então, tudo isso, né, nos levou para esse nosso paradigma atual de ultra concorrência, uma concorrência ultra predatória, que ela é muito refletida nos marketplaces. Quando os marketplaces surgiram, a proposta deles não era ranquear as universidades pelo desconto delas, era construir um modelo muito mais sofisticado de posicionamento das faculdades nas plataformas,
envolvia um algoritmo, né, que privilegiava a avaliação no MEC, privilegiava comentários positivos dos alunos na plataforma e o desconto que a faculdade oferecia. Só que as faculdades, como sempre, principalmente os grupos consolidadores, predaram essas plataformas, oferecendo muito, mexendo muito na questão do desconto e viciando o algoritmo, porque o marketplace, ele escolhe, quando você busca lá, curso de administração em Floripa, ele escolhe qual curso colocar em primeiro lugar, e ele, como todas as outras ferramentas, sabe que os 3 primeiros lugares é onde a mágica acontece. Se a tua faculdade está printando em 4º lugar, dificilmente você vai ter clique no seu link. O que faz essa classificação, né, é um algoritmo, é uma máquina de aprendizagem e que foi viciada para posicionar as faculdades por desconto. Então, a gente tinha um modelo que era um modelo que na sua proposição tinha uma autenticidade na exposição das faculdades e que acabou sendo desviado, né? O algoritmo acabou sendo corrompido e privilegiando as faculdades só por desconto. Então, hoje, para você se posicionar dentro dessa arena super importante que ocupou um vazio da internet, que havia sido deixado pelas faculdades que não olhavam para o digital. Até pré-pandemia, você olhava o plano de mídia de qualquer faculdade, 80% do investimento era em meios analógicos, né? Você tinha 30%, 40% das faculdades estavam indo para o digital. Essa transformação digital, ela ocorreu de maneira traumática ao longo da pandemia. Eu acredito que boa parte do investimento de vocês hoje seja em meios digitais, e muito responsivamente, né, ao fato da pandemia ter tirado as pessoas da rua. E os marketplaces, eles ocuparam esse vazio da internet. E aí eles passaram a ter uma presença muito grande na busca orgânica. Então, quando você buscava lá administração Floripa, o anúncio do marketplace ele vinha em primeiro lugar. E isso acabou puxando, sendo uma âncora a mais, né, nessa guerra por desconto. As faculdades, elas já vinham fora dos marketplaces brigando muito por desconto, e os marketplaces, eles somente ofereceram um ringue, né, uma arena, onde as faculdades começaram a brigar de forma mais descarada por desconto, e aonde você é considerado apenas pelo seu preço. Ter uma demanda oriunda de marketplace te obriga a ser campeão de custo, porque se você não tiver uma estrutura de custo extremamente enxuta, você vai estar sendo talibã, né? Você vai estar sendo predatório, você vai estar trabalhando para ter um ganho de mercado não sustentável. Gente, o nome dessa palestra era O Desconto Pode Acabar Conosco, mas tem uma saída. Eu vejo um futuro ensolarado? Sim, eu vejo um futuro muito legal para o ensino superior. Eu acho que a gente tem muito o que fazer e a gente precisa sentar e repensar o nosso negócio e o nosso propósito e as nossas proposições de venda. Seguir nesse modelo de conquistar o aluno só com promoção de preço, conquistar o aluno só dessa maneira, por meio de propaganda, por meio de desconto, não vai nos levar a lugar nenhum. A gente precisa reconstruir os nossos atributos, reconstruir a nossa presença, lutar contra os ataques que a gente vem sofrendo, para que a gente consiga cobrar um ticket que custeie a nossa operação e que nos dê lucro, né? Então, uma primeira coisa que eu gostaria de colocar, de novo, o Radar Febraban, eles perguntaram agora em junho, fizeram uma pesquisa nacional e perguntaram, quando na recuperação econômica, com que você pretende gastar? Né? Eles perguntaram isso em março e em junho. Aplicar investimento bancário, poupança, viajar, comprar imóvel. Em quinto lugar, vem fazer curso Melhorar a Educação da Família. Então, as pessoas estão olhando para isso. As pessoas uma em cada 4 pessoas está sensível à necessidade de investir em educação, né? Elas não falam educação formal, não falam necessariamente educação superior, mas as pessoas vêm apontando para isso, né? Quando a gente olha especificamente na população de 18 a 24 anos, o principal destino do dinheiro desse público, né, de 25 a 44 anos, nesse momento de recuperação, vai ser educação. Tá? Essa é uma população
que está olhando muito para se qualificar para os novos desafios do mercado de trabalho. Uma outra questão é, a gente precisa repensar a própria natureza do nosso serviço. A gente consegue customizar tudo. Nessa economia de venda recorrente, eu consigo personalizar a minha assinatura de qualquer coisa. Eu tenho 10 tipos de assinatura do Netflix para fazer. Eu consigo contratar, enfim, eu consigo adequar os meus prestadores de serviço. Eu tenho 20 planos de dado para contratar aqui para a minha casa. Eu tenho mais 30 planos de dados para contratar no celular. E, de certa maneira, até o meu assento do avião, eu consigo customizar ele de diversas formas. Eu não consigo customizar de maneira nenhuma o meu ensino superior. O curso superior de um aluno com mais ou menos dinheiro, ele vai ser igual. Eles vão sentar na mesma cadeira, eles vão ter a mesma entrega de serviço. E a gente poderia ter serviços premium e serviços standard. A gente poderia ter uma diferenciação grande que oferecesse para um aluno que está disposto a pagar mais e para um aluno que não está disposto a pagar, que tem restrição orçamentária, e a restrição orçamentária ela cada vez mais vai ser a regra e não a exceção nesse pós-pandemia, menos, né? Então, aqui eu tenho alguns exemplos que eu acho interessantes, né? Quando eu pego aqui a Unopar, ela está dando um curso. Quando eu pego a PUC Rio Grande do Sul, a FIA, elas estão dando uma Alexa para o aluno que estudar, né? A English First, ela está dando um tablet. Eu gosto muito desse exemplo aqui, ó, da Uninove, né? Que é esse banner pequenininho. A Uninove, ela notou que o aluno, diferente da TIM, que está dando o ensino superior, como no meu exemplo infeliz, como o Anel da Maria Mole, a Uninove não, ela está dando o dado de celular para o aluno no momento da pandemia. Então ela olhou e falou, não, meu aluno vai para casa estudar remotamente, ele vai consumir dado de celular, eu vou dar para ele 10 GB para ele poder acessar os conteúdos da Uninove sem gastar o pacote de dados dele, sem ter esse custo oculto. Então existem formas da gente sofisticar a nossa entrega, não necessariamente pensando intramuros, mas pensando extramuros, e entregar um conceito de one-stop shop, né? O cara, ele para na faculdade, a gente entrega mais coisas, mais atributos, constrói mais pontes e vínculos com esse estudante. São várias coisas que a gente pode fazer, né? Entregar uma aula de EAD decente, porque aquele EAD dos anos 90, eu costumo brincar que ele é um EAD Google Drive, né? A primeira onda de EAD era um EAD que era quase analógico, né? Porque o aluno, ele entrava e ele acessava uma pasta, um ambiente virtual de aprendizagem, que era tipo uma pasta de Google Drive, onde tinha um monte de PDF e PPT, e era quase como uma autoinstrução. O novo EAD, não. O novo EAD, o EAD que está sendo ofertado por empresas da nova economia, ele já traz um nível de interação que vai exatamente ao encontro da expectativa de um cara que está vendo Amazon Prime, está vendo HBO, Max, está vendo Disney Plus, está vendo Netflix. O EAD dele, ele espera que tenha vídeo, né? Tecnologia embarcada, novos objetos, né? Podcast, webinar, cursos livres. A quantidade, eu vou deixar essa apresentação com você, mas essas são algumas reflexões de atributos que a gente poderia estar agregando ao nosso serviço para nos diferenciar em relação à concorrência predatória, que está aí e que vem comoditizando e baixando muito o travessão da entrega da educação, né? Cada vez mais a gente entrega menos e cobra menos. Certificação é uma coisa que eu acho bastante crítica na área de marketing. Um aluno, ele se forma numa graduação tecnológica de marketing sem ter analytics, sem ter um Facebook Blueprint, que é um curso básico do Facebook, uma certificação que hoje é um mínimo denominador para você conseguir atuar com marketing, é você ter uma certificação no Google Ads. Eu fico pensando no cara que se forma em administração de empresas e não tem um PMBOK. Um cara que se forma em administração de empresas sem ter uma certificação, sei lá, em Zendesk, né, que é uma ferramenta de atendimento super sofisticada, ou do aluno que sai de um curso de uma faculdade de arquitetura sem ter CAD, né? Intercâmbio, graduação sanduíche com universidades gringas.
visita técnica. A graduação sanduíche ela não necessariamente precisa ser como universidade fora do Brasil. A gente pode construir pontes entre universidades dentro do nosso próprio país. Levar o teu aluno para vir fazer uma semana de curso aqui em São Paulo, levar o meu aluno para fazer uma semana de curso aí em Chapecó. Então, as possibilidades de acomodação estudantil, maior ou menor carga horária, a gente consegue, dentro extrapolar a entrega de serviço para uma camada que seja um básico, né, e que a gente cobre o básico do básico, e para uma camada, para quem tem disposição, e muita gente tem disposição, uma camada além, né, um serviço premium, para alunos que estejam dispostos a pagar por ele. Rafa, se me permite até fazer um comentário aí, né, reforçando o que tu estás falando, quando tu abordas ali a questão da obsolescência do conhecimento, não raro, quando a gente está diante de um desafio, a gente vai buscar o caminho, às vezes, mais difícil, né? Vamos falar assim, mudar uma grade curricular, né, mudar toda uma estrutura, assim, né, de disciplinas e conteúdos que, às vezes, até tem amarras com os conselhos de classe ou limitações legais, quando está na mão, às vezes, da instituição de ensino, trabalhar isso dessa forma periférica, como tu estás falando, né? Com todo esse serviço acessório aqui, esse conhecimento e essas certificações, que sim, vão despertar o interesse, vão fidelizar o estudante e vão manter esse interesse contínuo dele, ele enxergando que essa trajetória dele entre o início e o fim da graduação, ela não é uma trajetória só ali monótona e previsível, né? Ela é uma trajetória de ganho de conhecimento mesmo, e essa percepção de obsolescência, ela acaba sendo diminuída, né? Então, às vezes a gente se coloca nesse desafio, vamos começar pelo mais difícil, mas tem soluções mais fáceis que estão ao nosso alcance. E é o que tu está trazendo para a gente. Exatamente, Ale. O Conselho Nacional de Educação, o CNE, em 2000 e bolinha, falou assim para as instituições de ensino: a gente entende que a gente está na sociedade do conhecimento, a gente entende que o conhecimento nas áreas evolui numa velocidade maior do que a matriz curricular, do que a burocracia, né, de regulação das instituições. Então, vamos fazer assim, ó, a gente vai transformar 20% do curso em atividade complementar, exatamente para o aluno buscar esses objetos de formação e a faculdade validar. O que a faculdade passou a aceitar? Ticket de jogo de futebol como aula. Aí a gente atirou no nosso próprio pé. O que era para ser uma coisa legal, a faculdade passou a aceitar ticket do cinema, né? A validar ticket do cinema como atividade complementar. Mas é isso mesmo, Ale. O grande desafio é construir valor para cobrar valor, né? Construir valor para ter uma receita, para justificar uma receita. A receita ela deveria ser justificada pelo próprio fato de nós sermos uma catapulta salarial e um escudo contra o desemprego. Isso já deveria justificar um aluno ter como ato contínuo da sua formação no ensino médio entrar numa faculdade. Não é, né? Infelizmente não é ato contínuo. A gente precisa se esforçar muito para preencher uma sala de aula e não deveria ser assim. Eu penso que as instituições, eu brinco muito com uma campanha, a associação, vocês devem lembrar disso, mas a Associação de Produtores de Leite da Califórnia, nos anos 90, começou a ver que a turma estava parando de tomar leite. E aí a Associação de Produtores, que é meio que um PESC da indústria de laticínios na Califórnia, é meio que um CEMESP, é meio que uma ABMS, ela falou assim, vou montar uma campanha para isso. Ela montou aquela campanha Agora Milk. Não sei se vocês lembram, mas era uma campanha que os atores americanos apareciam com um bigodinho de leite, Agora Milk, né? E isso trouxe uma reversão nesse quadro de queda no consumo de leite. Aumentou muito o consumo de leite essa campanha Agora Milk. Então, acho que a gente precisa de uma campanha Agora Milk do ensino superior, chamar influenciadores digitais para falarem: ei, eu fiz faculdade, faz sentido, traz retorno. Eu acho que são essas as questões. Eu queria fechar um pouco fazendo um resumo, né? Uma primeira questão é essa, né? Buscar diferenciação e buscar construir valor. Valor agregado, né? Valor que justifica o investimento do aluno. Uma segunda questão é ocupar a ociosidade. A gente tem que caçar a ociosidade, a gente tem que demolir a ociosidade, a gente não pode mais aceitar. Eu brinco que eu tenho um tio que tem uma mercearia, e eu falo para ele: tio, toda vez que todo ano eu levo metade dos tomates que eu coloco para vender, eu não vendo. Ele fala: isso é insano, metade do nosso estoque não ser vendido.
é inaceitável, né, a gente ter ociosidade, uma vez que a gente tem custo fixo, né, e a necessidade da gente custear ele. Então, aumentar o ticket, né, a gente tem que caçar esse aumento do ticket de alguma forma, e a gente só vai conseguir aumentar o ticket se a gente construir uma cultura, se o nosso aluno estiver disposto a pagar isso e entender o conceito de financiamento, que para mim é um conceito muito mal explorado. O Alê sabe, é uma briga minha com ele. Quando eu tenho um cliente, na época que eu era consultor, eu tinha um cliente de consultoria, aproximava do Alê, o meu cliente de consultoria falava assim, não, tem que ser 50-50. Estuda na metade do tempo, paga no dobro do tempo. E eu falava, mas por quê? O aluno aumenta o seu ticket, aumenta o perfil da dívida e diminui o valor da parcela. Você vai conseguir oferecer um valor maior, num tempo maior, para um número maior de pessoas. Eu compro minha casa em 420 vezes. Não que eu necessariamente vá pagar o meu ensino superior em 420 vezes, mas em 2 vezes o tempo de conclusão do curso, né? De conclusão do curso. Então, acho que é isso que eu queria colocar. E queria abrir agora para a gente bater um papo e ouvir um pouco de vocês, as suas impressões e as suas experiências. E o que vocês acharam. Bem, acho que agora, como o Rafael falou, né, vamos abrir aí para os questionamentos de cada um. Como eu disse, essas provocações que ele trouxe, muitas boa parte de vocês já realiza, já faz, né? Mas tem muita coisa aí que a gente precisa ampliar, né? Então, tá aí uma fala bastante interessante, essa do final aí de demolir a ociosidade. Esse é um grande desafio para a instituição privada, especialmente no nosso estado, assim como grande parte do país. O perfil do alunado é aluno noturno, né? Em muitas regiões, o ensino diurno não evolui nem mesmo em instituição pública. Então, para as instituições, isso também é uma ociosidade bastante grande, fora a ociosidade de vagas que temos, né? E aí, recursos como que o Alessandro traz para nós, através da Fundacred e outras ferramentas, né, outros parceiros que temos, vem nos auxiliar em cumprir essa missão. Só que não sei professor César, eu não acho que seja uma missão curta, tá? Eu acho que é um plano de médio prazo. Eu acho que reverter esse cenário não é uma corrida de 100 metros. Eu acho que é pensar aonde nós vamos querer estar com a nossa marca daqui a 5 anos. E quem quiser continuar sendo mantenedor, quem não tiver como plano de saída ser incorporado e consolidado, porque tem muito mantenedor que tem isso no seu radar, né? Mas quem tiver uma visão de médio e longo prazo, eu acredito muito em marcas locais. E a gente vê exemplo de gente que dá certo. Tem a FIAP, né? Tem a Intel, tem a AFIA, que nas devidas proporções são instituições que se especializam, que encontram caminhos para manter a cabeça fora da água e concorrer, constroem os seus oceanos azuis, sabe? A FIAP é uma faculdade que, gente, eu sou apaixonado por o que eles fazem lá. E agora está vindo um monte de FIAP. Tem essa Intel, né? Tem um monte de faculdade de programação vindo aí, que estão ocupando esse ato, né? Que é a carência de mão de obra especializada em programação, que é um dos grandes bolsões de educação no futuro. Rafa, quando a gente conversa com o mercado educacional, gestores de instituições de ensino, né? Esse entendimento sobre o desconto, sobre o que a guerra de preços é capaz de fazer, ou já está fazendo já há algum tempo, né? Com o mercado educacional, isso já é consenso, as pessoas já assimilaram isso, né? A grande dificuldade que as pessoas apontam é assim, tá, mas como que eu vou transformar isso, sendo que o meu vizinho, ou todos os meus vizinhos aqui do lado, tem uma concorrência, ou praticam uma concorrência predatória, né? E aí é eu que vou partir aqui para uma
estratégia diferente? Será que isso não vai precipitar o meu caminhar em direção ao precipício, né? Então, na realidade, esse tipo de sentimento e de percepção, ele acaba paralisando as instituições de ensino, paralisando a gente acaba repetindo e reproduzindo as mesmas fórmulas, né? E quando a gente conversa, assim, o que parece que também seria um consenso nesse sentido a gente precisa dar um primeiro passo, né? E eu não acredito, assim, em grandes bala de prata, receita única, toda instituição de ensino tem que seguir essa mesma prescrição, mas uma cultura de experimentação, né? Enfim, o ingresso, o intake, ele acontece a cada semestre e durante todo o semestre, todo mês, ele tem uma janela e uma oportunidade de intake. Se a instituição de ensino não se abrir para experimentação, testar pequenas soluções, né? Se inspirar e propor alguma coisa diferente, mensurar isso, também é importante, né? Experimentar com responsabilidade e mensurar para poder replicar e melhorar isso no próximo semestre. A gente não muda isso. E é bem como tu falasse, né? Não muda, não é corrida de 100 metros. Não vai mudar nesta captação, né? Ela é um ato contínuo e recorrente de mudança de posicionamento mesmo e de cultura. Então, eu acho que experimentar, estar aberto a isso, né? Propor e estimular o time a fazer pequenos experimentos, mensurar isso e replicar depois, e debater isso no grupo também, por mais que se tenham concorrentes e competidores entre as instituições de ensino, há um desafio que é comum para todas. Então, estar nas associações, estar nestes ambientes de debate aqui, discutindo isso e propondo saídas, eu também penso que é uma das alternativas aqui que precisam ser intensificadas. Pessoal, o professor Gonter, nosso conselheiro, levantou a mão. Professor Gonter. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alessandro. Satisfação em revê-lo aí. Boa tarde, Rafael. Parabéns pela apresentação, né? Estava aqui o tempo todo conectado aí. Você realmente conseguiu manter a gente focado aí na sua fala e no seu precioso conteúdo, né? Boa tarde a toda a equipe da Fundacred, que também está presente aí, a todos os participantes dessa tarde, né? Mas, de fato, também, estando na educação já há algumas décadas, né? A gente vem, de fato, constatando esse movimento de que nós tivemos, no início dos anos, final da década de 90, início do ano 2000, realmente esse movimento de as instituições privadas atenderem uma demanda reprimida, né, porque as instituições públicas, municipais, estaduais ou federais tinham todo aquele funil de ingresso, aquela dificuldade para você ingressar, e a gente passa aí a primeira década atendendo uma demanda reprimida, podendo cobrar um ticket médio aí que justificasse a alteração, e depois começa essa guerra de preços. E aí, quando você conversa com os mantenedores, eles de fato ficam nessa dúvida, né? Eu tenho tudo aqui, vamos supor, de R$1.000, né? Então eu vou divulgar o preço do meu produto por 2 para comunicar que eu estou dando 50% de bolsa, né? Que eu tenho um percentual de bolsa altamente atrativo, ou que tivemos como você bem colocou aí, o movimento do FIES, que de fato, por um período, apresentou aí para as instituições uma oportunidade aí, novamente, para trazer o cliente, mas a gente percebe no próprio mercado, né, essa dificuldade de assimilar e de compreender aí a própria importância do ensino superior, e gostei muito do seu primeiro pilar ali, Rafael, né, de que realmente a gente sofre uma questão de um ataque sistêmico de reputação, né, e o próprio ensino superior ele precisa compreender essa necessidade da economia de recorrência, né, da questão da assinatura, de mudar eventualmente aí o seu posicionamento, né, de que de repente não é uma amostra grátis, mas eu posso ter um período gratuito, a precificação ela não deve ser baseada em custos, e aí você remove todos os talentos que você tem de professores com vasta experiência, contratando recém-formados para estar em sala de aula, na verdade, desempenhando um papel aí intermediário. Então, que essa precificação, de fato, ela precisa se basear em valor. Mas não é uma mudança que a gente vai conseguir fazer assim, né? E é uma preocupação que eu vejo entre os mantenedores já,
de longa data, né? Vamos dizer assim, 2018, 2019, né? 2020 nós iniciamos essas discussões, e aí vem a pandemia, né? E aí, novamente, né, o mercado traz essa tontura, vamos dizer assim, né, essa dificuldade, né? Mas é momento, sim, de a gente caminhar nessa direção agora, porque ficar brigando por preço, né, não vai todo mundo se afundar que for aí por esse caminho, né? Realmente, se a gente quer entregar uma educação de qualidade, a gente precisa criar esses valores e fazer com que a comunidade perceba, de fato, essas possibilidades que há no mercado educacional e no mercado profissional também, né? Agora, o que me preocupa é essa predisposição de muitas instituições no intuito de desenvolverem esses esforços, né? Então, você deu aí algumas dicas, mas, por outro lado, a gente também percebe uma certa dificuldade da própria instituição de ensino superior em aprender e reaprender. São as minhas contribuições aí. Professor, irretocável, o que você colocou é perfeito, consonância total com o meu modo de ver o mundo. Nosso serviço é um serviço essencial, né? Não obstante o Congresso ter votado aí, sempre foi, quando a gente pensa em sociedade, e a gente tem mania de achar que o nosso serviço termina na entrega do diploma, né? E eu acho isso um pensamento completamente... Porque o primeiro dia do profissional é o dia que ele pega o diploma, né? Ali ele começa a demandar a educação continuada. A oportunidade ela é brutal para as faculdades, e a gente não se dá conta disso, né? E não ocupa essa lacuna, né? Quando um hospital ele precisa de educação continuada, né? Ele não vai buscar na faculdade, ele vai buscar numa consultoria. Quando você precisa montar um curso de gestores educacionais, você vai contratar a Humus, da Sônia, né? Vai contratar a empresa do Renato Casagrande, né? E não vai buscar na faculdade. Então a gente perde todo esse universo de educação corporativa e continuada. E o MEC traz, inclusive, essa possibilidade, né, do acompanhamento da vida do egresso, né, como você bem colocou, né, no dia que ele termina a faculdade, né, eu acho que aí é que começa o vínculo dele com a instituição, né? Mas me permite aí, Gonter e Rafael, se esse ponto que o Gonter levanta é uma exigência do MEC, na verdade, aí nós estamos tendo uma oportunidade de usar isso para reconstruir os atributos, como o Rafael ponderou. Exato. Né? Nós sofremos ataques, né, do engenheiro fazendo Uber, mas não acompanhamos o egresso que multiplicou a sua remuneração com a atividade, por exemplo. Eu queria ainda trazer um outro fato agora, né? Relembrando aqui o Alessandro, né? Há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, bom, não lembro agora, a pandemia também faz a gente perder um pouco a noção do tempo aí, mas o fato de a gente conversar com os estudantes, né? E perguntar da realidade orçamentária dele, né? No intuito de ajudá-lo na sua gestão financeira, prioridades, etc. e tal. E às vezes ele tem milhares de financiamentos, como você muito bem colocou aí, uma pesquisa da FEBRABAN, ou até o endividamento aí da realidade do estudante brasileiro versus o americano, né? E ele não percebe que buscar um recurso para financiar o seu estudo, né, custa muito menos, né, do que ele tem com um CDC, do que ele tem com cartão de crédito, do que ele tem com automóvel, né? Então ele não consegue perceber, por exemplo, a depreciação que o automóvel traz para ele, enquanto que a valorização do financiamento na sua formação, no seu conhecimento, pode trazer de perspectivas para ele logo após a sua formação. Então, é fato, sim, você ingressa no ensino superior, a tua renda aumenta, você te forma, a tua renda ainda aumenta, então eu consigo colocar isso numa planilha, eu consigo mostrar isso para ele, né? Mas lá no final, ele ainda prefere o carro.
ele ainda prefere a moto, ele até entende que ele está gastando um pouco mais e, de repente, ele não quer saber de, por mais 3, 4, 5 anos, concluir o pagamento da sua graduação, vamos nos limitar aqui à graduação, né, oriundo do upgrade, do adicional de renda que ele passa a ter enquanto profissional na sua área pretendida de atuação. Então, a gente tem outras questões também sociais que a gente também precisa trabalhar e abordar com esse nosso estudante dentro de um setor de retenção, de carreira dentro das instituições. Gunter, isso para mim é falta de propaganda. Tá? Isso para mim é falta de propaganda, é falta de propagar que o ensino superior, esse valor agregado. Exato. Porque se você, Gunter, eu não sei qual é a sua faculdade, mas se você, César, com a sua faculdade Horus, vai para um outdoor falar isso, parece oportunista. Parece parece oportunismo, né? Parece propaganda da faculdade. Sim. Falta uma propaganda institucional de valorização do ensino superior, que é o Gora Milk lá que eu falei. E o que o Gunter traz aqui, ele até nos dá aqui uma boa referência de uma segunda camada de oferta, onde o crédito educacional pode entrar muito bem, né? A gente, quando fala em crédito educacional, financiamento, a gente sempre está pensando assim, que vem na imagem mental, né? É o estudante de baixa renda, o que não tem condição, o que não tem grana mesmo, né? E o crédito, o financiamento, ele é a chance do estudante dar esse salto aí, esse passo, né? Ingressar no ensino superior. Mas a gente também precisa entender que as pessoas, elas não querem abrir mão de algumas coisas, né? Tem um grupo aí, né, ou uma camada das pessoas, ela não quer abrir mão de ter um bom telefone, ou de sair com os amigos, ou de tomar cerveja no final de semana, e o ensino, a educação vai competir com essas outras coisas. Então, o crédito, ele não entra só para o baixa renda, ele também entra para esta camada dessa pessoa que não quer abrir mão desse prazer ou dessas necessidades imediatas, e permite que ele consiga fazer isso tudo e ainda pagar o ensino superior dentro dos planos adequados ali. Então, essas duas camadas precisam ser trabalhadas dentro da oferta e o crédito dialoga muito bem com as duas, né? E a gestão financeira, né, tanto empresarial quanto pessoal, né? Sim, o educação custo financeira de capital, né? E assim, né, há bens que depreciam, mas há investimentos que valorizam, e a educação é o número 1 deles, é o top, né? Esses dias eu ouvi o Medina, que é um colunista da CBN, que tem um programa chamado Fim de Expediente, que é ele, não sei se tem CBN aí, mas é um programa que é ele, são uns caras, é um programa divertido, é um talk show na rádio. E um dos caras é economista, é o Medina. E ele lê carta, né? Aí tinha um menino falando assim, tô saindo do ensino médio, tô com uma grana e tal, o que eu invisto? E ele entrou com uma coisa de LCA, CDB, LCI. Eu falei, mas que picareta. O cara vai orientar um menino que está saindo do ensino médio com dinheiro e vai mandar comprar título do Tesouro. Me deu vontade de escrever uma carta para esse cara, falando assim, Medina, manda esse moleque fazer uma boa faculdade, uma faculdade cara. Né? Que o retorno é exponencial. Verdade, verdade. Boa essa. Muito bom. Pessoal, por favor, gostaríamos que interagisse, né? O Val, diga. Isso. Não, acho que o próprio Rafael pode ser esse influenciador que a gente tanto está falando, né? Eu acho que esse Rafael trazê-lo para falar com os nossos alunos, nas nossas instituições, né? Sensibilizar, né, a comunidade, eu acho que é bem esse caminho. Eu tenho muita vontade de falar com o aluno, eu gosto muito de falar com o aluno, mas eu não sou a pessoa porque eu não tenho uma reputação construída com o aluno. Quem é a menina que ganhou o Big Brother lá, como é que é o nome dela? Ah, tem, uma menina, eu lembro que está bem famosa nas redes, né? É que está fazendo Estácio, inclusive, né? Está fazendo campanha da Estácio, mas é esse o tipo de gente que precisa ser chamado. Esses teus insights são bem importantes, Rafael. O importante também é que a gente gravou esse nosso encontro contigo, né? Tendo a honra de ter esse teu precioso tempo, né? Até para depois disponibilizar para quem não pôde assistir essa live. Mas, professor César, que você estava perguntando, desculpa, acabei lhe cortando, nós estamos já com 1h40
de live, né? Queria saber, como nós tivemos esse probleminha técnico, não conseguimos interagir no chat, mas, por favor, fiquem à vontade, né, de levantar a mão, interagir conosco. O professor Gustavo do SESUS, que já o fez, o professor Gonter da Faculdade de São Luís já o fez, o professor César e o Alessandro nos deram um gostoso bate-papo também nesse interim, né, que você saiu. Então, fiquem à vontade, por favor. Até aproveitar, né, esse tempo precioso que a gente tem aqui com o Rafael. Com todos nós. Gente, então acho que é isso, né? Foi um super prazer. Eu peço desculpa para vocês, isso nunca aconteceu comigo, essa travada aí. Acontece, imagina. Nossa, na hora que parou, eu liguei o cronômetro, deu 5 minutos fora do ar. Imagina, Rafael, fica tranquilo. Isso acontece nas coisas sendo feitas ao vivo, né? Ao vivo e a cores, né? Então foi um super prazer, eu estou super à disposição de vocês. Eu vou mandar a apresentação para a Ampesc, eles vão compartilhar com vocês. No final tem meu LinkedIn. Estou à disposição 24/7 para a gente bater papo. Gosto muito disso, tá bom? Lembrando do site, né? Do blog, Marketing Educação 360, né? Marketing Educacional 360. Educacional 360. Uhum. Nós já vamos estar lá, com certeza. Professor César, passo a palavra então para eles e te agradeço, Rafael, por toda a interação que você teve comigo, né? Principalmente no primeiro momento, não me conhecia, né? Quero agradecer a Fundacred também, né? O Alessandro, a Kellen, que está aqui conosco também, a Camila, a Mariana, né? Que fez toda a parte operacional do evento também, muito obrigada. E os nossos conselheiros e o professor César, né? Que nos desafiou e juntos conseguimos, né? Trazer então o Rafael junto com a Fundacred. Muito obrigada. Legal, Val, obrigado aí pela condução. Um agradecimento muito especial a você, Rafael, por essa oportunidade, por aceitar o nosso convite, o nosso desafio. Ao Alessandro por proporcionar isso juntamente com sua equipe aí, a Kellen e as meninas que estão acompanhando aí. E muito obrigado por essa parceria, né? A gente já tem a parceria com a Fundacred já há algum tempo, né, Alessandro? E é muito bom poder ter você e seu time cada vez mais oferecendo oportunidades para os nossos associados, mas também para os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui. Um agradecimento também especial aí ao Gonter, ao professor Gonter, né, ao professor Everaldo, que são nossos conselheiros, recém-reeleitos aí, né, meus colegas. Temos uma missão bastante árdua pela frente. Um deles, Alessandro, envolve justamente o aspecto financeiro, né? Mas é um pleito que temos defendendo aí o interesse do aluno catarinense, especialmente, que precisa de apoio financeiro. Então, muito obrigado a todos aí. Rafael, muito obrigado de coração aí por ter aceito esse convite. E a Ampesc se coloca à disposição de você para qualquer situação que entendas aí que possamos contribuir com o teu trabalho. Muito da mesma obrigado forma, pela você, Alessandro, conte com a Ampesc sempre que precisar. Foi muito bom. Muito bom também, pessoal. Muito obrigado, hein? Um abraço a todos. Prazer revê-los. Um grande abraço. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Obrigada, Alessandro. Obrigada de novo, Rafael.